Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um Câmara Cash aqui nesse canal da Câmara de Macaé. Sejam muito bem-vindos e antes de começar esse programa, apresentar para vocês o nosso convidado, que é maravilhoso, né? A gente estava tendo aulas aqui, gente, dos bastidores, muito incrível. E antes de tudo, antes de mostrar para vocês conhecerem mais sobre esse secretário, eu quero pedir para vocês não deixarem de seguir a gente em todas as redes sociais, @Câmara de Macaé, no YouTube, aqui no YouTube, no Instagram, no X, no Facebook. Todas as redes sociais estamos lá e vocês também podem conhecer os outros programas que tem na casa, as sessões também ordinárias, que são as terças e quartas, né? A partir das 10, 10h30 da manhã, ao vivo, você acompanha tudo que acontece, né, no Legislativo da cidade e vários outros programas. Então, eu estou aqui com o meu amigo Ed Nunes e vamos comandar esse programa de hoje. Não, o programa é dele, eu já falei que o programa é dele. Este é o melhor programa da TV Câmara. Não tem como. Não tem como. O melhor é uma Macaé delas, que eu apresento, belíssima. Então, para eles descobrirem, vamos fazer assim, vai lá, acessa as redes sociais da TV Câmara que a Cindy falou, assiste todos os nossos podcasts e você decide. É verdade. E depois você comenta lá. Tem certeza que você vai botar assim, da Cindy é melhor, tal. Vamos falar do convidado de hoje? Pode. E olha, o convidado de hoje, seguindo aquela série de conversando com os secretários do município, que a gente está aí com uma série conversando com vários secretários, a gente descobriu várias coisas interessantes. Eu posso falar para vocês que é uma pasta delicada, porém com muitos desafios, tá? Posso falar isso para vocês. E o convidado de hoje cuida da secretaria, que teve uma alteração no nome, ele vai falar para a gente o nome aqui correto, não sei, de outro nome grande. Muito pequenininho, do tamanho da secretaria. Inclusive, a gente estava treinando o sobrenome dele, tá? Então, a gente recebe hoje no Câmara Cash Daniel Raoni. Acertei, Daniel? Daniel Raoni. Raoni. Então, eu vou repetir, pessoal. Daniel Raoni, secretário de Desenvolvimento Social. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu agradeço muito o convite, essa introdução. Acho que vocês foram muito legais comigo, mais do que eu mereço. A Secretaria de Desenvolvimento Social, realmente uma secretaria importante, com muitos desafios. Na reforma agora a gente mudou o nome dela, agora é Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Acessibilidade e Economia Solidária. Então ficou o nome do tamanho da complexidade dela. E tá num podcast da Câmara me deixa super feliz, porque eu não sei se vocês sabem, uma curiosidade, eu já trabalhei na Câmara um bocado de tempo, sou servidor do município e tive cedido para a Câmara, fiquei lá 8 anos, então tá em alguma coisa que envolve a Câmara me deixa muito feliz. Poxa, legal. A gente estava falando, Daniel, que é a terceira maior pasta. Sim, do tamanho da Secretaria de Desenvolvimento, é a terceira maior parte do município. Então fica entre educação e saúde. Depois de educação e saúde são enormes e estão aí com um tamanho bem superior. A Secretaria de Desenvolvimento também tem muitos equipamentos, muitos servidores, então a gente considera aí uma das maiores. Eu queria que você falasse... desculpa. Não, como eu falei de servidores, em torno assim, de quantos servidores tem a Secretaria? 450, quase 500 servidores ali. E aproveitando o gancho da Cindy, você pode falar alguns aparelhos que você lembra que é ligado à Secretaria, que a gente falou que nos bastidores é muito interessante falar Posso sobre. Sim. Posso ir dividindo pelas complexidades que a gente chama? A atenção básica, né? A complexidade básica da Secretaria, o que a gente chama dos CRAs, que é onde faz o atendimento social, Centro de Referência de Assistência Social, que estão localizados nas comunidades, nos bairros e atendem uma área de abrangência. Por exemplo, a gente tem o da Nova Esperança, que atende ali Nova Holanda, no Nova Esperança, outros bairros em torno, tem na Barra, tem no Lagomar, e é onde as pessoas procuram para os serviços de convivência, atendimento
de assistente social e também atualização do CAD único, que sempre gera muita curiosidade e comoção, porque o CAD único ele é a informação necessária para acesso de vários outros benefícios. Benefícios do governo federal, BPC Loas, Bolsa Família, ou até do municipal que a gente tem, que é o Macaíba. Então, na atenção básica são os CRAs. Na média complexidade, que é o que a gente chama já da violação de direito, enquanto o CRAS cuida da pessoa em vulnerabilidade social, a média complexidade já é para aquele indivíduo que teve algum direito cessado com algum conflito, que aí são os CREAs, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e no município a gente também tem o Centro POP, que é especializado em população em situação de rua. E na alta complexidade são os equipamentos que a gente tem em internação, que é a ILPI, Instituto de Longa Permanência de Idoso, a Pousada da Cidadania e os nossos SEMAIs, que nós temos 3. Sim. SEMAIA 1, 2 e 3, um de crianças até 14 anos e outro de jovem adolescente que vai até os 17. Perdão, no SEMAIA 1 até os 12, depois daí em diante para o SEMAIA 2 e 3 dividido por sexo. Você falou do CRAS e do CREAS, né? CREAS que fala, Isso. Né? Você pode falar pra gente como que funciona da prática? Posso sim. No CRAS, essa pessoa que está em vulnerabilidade social, ela recebe do Estado, do município, a assistência para aquela situação. O atendimento do serviço social, como eu falei, às vezes a atualização do CAD único, os programas que o município oferta e os serviços de convivência para tentar mudar aquela situação, um eventual benefício que possa ter, ela tem um acesso por ali. O CREAS já é especializado porque aquele indivíduo que estava em vulnerabilidade social, quando ele já tem aquele direito que antes era vulnerável atingido, aí já é o CREAS. Que, por exemplo, um jovem em medida socioeducativa recebeu uma condenação por algum delito que ele cometeu e a família precisa de um acompanhamento, aí isso já é no CREAS. Então, ele é um segundo passo. A equipe já é uma equipe especializada que vai mais a fundo naquela questão que foi atendida primeiro. Essas são as principais diferenças entre o CRAS e CREAS. Há planos para poder ampliar esses dois programas? Então, hoje a quantidade de CRAS e CREAS que a gente tem no município, a quantidade de equipamentos, que são 9 CRAS e 2 CREAS, atende a expectativa populacional, que é feito com base no número de habitantes. O que a gente precisa ampliar é o número de profissionais dentro dessas unidades, para atender melhor, para que eles não tenham tantas pessoas, tantas famílias para atender. E isso a gente já está trabalhando para aumentar as equipes dentro dos aparelhos, mas a gente não pensa hoje na criação de mais um CRAS ou de mais um CREAS. Daniel, a gente sabe que Macaé está crescendo, ainda falando sobre essa questão de crescimento. Como que está a questão social de Macaé este ano? A gente está quase chegando no meio do ano. Macaé cresce e a questão da população, da população que vive em vulnerabilidade social também cresce. Assim, eu acho que é natural num país como o Brasil, historicamente, aonde tem muito desenvolvimento e muito recurso, e o prefeito está dando um banho em geração de emprego, em oportunidades de negócio, então é natural que essa riqueza aumente, também aumenta por conta da desigualdade histórica, a pobreza em algumas partes. Então a cidade vai crescendo, cresce também o número de pessoas em vulnerabilidade. E para isso a assistência ao desenvolvimento social, a assistência social tenta se preparar para garantir dignidade a essas pessoas. Quando eu falei do nome, tem a questão da economia solidária, que a gente tem uma Secretaria Executiva de Economia Solidária, que é responsável também, ela está, de certa forma, linkada ao desenvolvimento social, mas a Secretaria de Economia Solidária é quem gera o Macaíba, que é um programa do governo municipal que tem, o fundamento dele é isso, ajudar a diminuir a desigualdade e trazer dignidade, no mínimo alimentar ali uma estrutura para a população. Saindo da parte técnica, Daniel, por que é tão importante ter um olhar tão diferenciado para uma pasta tão delicada? O desenvolvimento social, ele trata das pessoas que são invisibilizadas, né? A gente tenta dar visibilidade aos invisibilizados, que são as pessoas que a gente
não fazendo um juízo de valor, mas porque incomoda, a gente não gosta de ver isso, são as pessoas que estão ali numa situação de sofrimento, mas a gente sabe que elas existem e a Secretaria de Desenvolvimento tem que ter um olhar atento para elas, que é a população em situação de rua, a gente tem, eu falei de maneira rápida aqui, mas os SEMAIAs são para essas crianças e adolescentes que são afastados da sua família por alguma coisa grave que acontece, e às vezes um abuso, alguma agressão. Então, é algo muito tenso, né? Muito complexo, e tem que ser tratado com a atenção que merece. O Ministério Público, um agente muito importante que fica de olho nisso, e quando ele passa para o município gerir esse problema, a gente tem o desenvolvimento social para dar cabo disso, né? Então, não dá para a gente fechar os olhos, e a demanda de criança, idoso, através da LPI, pessoas em vulnerabilidade, são todas do desenvolvimento. Então, é isso que torna ela complexa, né? Fala pra gente sobre a família acolhedora. Eu até anotei aqui, porque a gente estava comentando nos bastidores, eu queria que você falasse mais para algumas pessoas, que acho que algumas pessoas não sabem. Sim, não. A família acolhedora é sempre bom ressaltar, ainda mais porque a gente fala de assuntos tão densos, né? A família acolhedora dá leveza. Uma leveza. A gente tem muita coisa para falar. Tem o Nova Vida, tem o Acessuas, que eu acho que é muito interessante, mas eu particularmente fico muito sensibilizado em falar da família acolhedora por conta de como eu acho que as pessoas que são envolvidas, elas dedicam de coração aquilo ali, e vou explicar por quê. No Brasil a gente sabe, aí eu não vou entrar em convicção religiosa, nada, mas não é permitido o aborto. Algumas pessoas, algumas mulheres engravidam e elas não querem ter esse filho, mas também não querem interromper a gravidez. Primeiro, porque é ilegal. Segundo, por convicções religiosas, elas continuam levando a gravidez e se valem de um instituto jurídico que chama entrega legal, que ela procura o judiciário e fala, olha, eu estou gerindo uma criança, mas eu não tenho interesse de continuar com ela depois dela nascer. Isso dá segurança para ela, que ela não vai cair num abandono de incapaz, e garante o sigilo, que assim que ela fizer a entrega dessa criança, ela não vai ter contato, não vai sofrer penalidade nenhuma, e depois o Estado vai seguir com isso. Mas aí essa criança nasceu, vamos exemplificar aqui, essa criança nasceu no HPM, foi entregue a criança para a Secretaria de Desenvolvimento, e o que a gente vai fazer com esse recém-nascido até ele passar por uma fila de adoção e chegar a uma família? Aí que vem a parte bonita, assim, tem pessoas que se disponibilizam a receber essa criança, cuidar delas, sabendo que daqui a pouco uma família vai adotar e ela vai entregar, no melhor sentido, para essa criança seja feliz em outra família e siga a sua vida. Então, elas doam esse amor temporariamente, sabendo que elas não vão ficar em definitivo, porque quando a gente adota, a gente pensa, não, vou ter um futuro aqui. Não, elas sabem que é durante um período curto, mas para outra família daqui a pouco se beneficiar e poder ter essa criança adotada. A gente pode chamar de doação temporária, Daniel? Existe esse termo? Não, porque não chega a ser uma doação, ela fica ali... Quanto tempo mais ou menos com uma família? Isso varia. Tem às vezes uns casos que são rápidos assim, 3, 6 meses, e outros que às vezes dá 1 ano e meio, 2 anos, que ficam com essa família acolhedora até ser adotada. Aí você pode se perguntar, mas tem alguma contrapartida financeira? Tem. Essas famílias recebem um valor, mas para que elas sejam famílias acolhedoras, aquele valor não pode ser a renda da família. Ou seja, eu tenho a renda suficiente para eu e minha família sobrevivermos, o meu sustento, vou pegar uma criança como família acolhedora, recebo um subsídio ali para a criança, não é para a minha família. Então, eu estou falando aqui de uma maneira rápida, mas é uma série de regras, acompanhamento com assistente social, psicólogo, para a família se cadastrar e poder ter. Mas é bonito divulgar, porque a gente precisa ter mais famílias, né? Mais gente participando. E é interessante para quem não conhece o projeto. Isso é uma coisa linda que tem em Macaé, é referência em muitos outros municípios. O Ministério Público é parceiro nisso, o Tribunal de Justiça também. A gente está até estudando fazer em breve uma divulgação
melhor. Eu perguntar como que a secretaria tem feito divulgação para isso, que eu acredito que muita gente não saiba, a maioria também das pessoas não saibam. A secretaria tem trabalhado nisso? Então, a gente vai... Toda oportunidade que eu tenho de falar, eu peço para tocar nesse assunto. Para conscientizar as pessoas, para as pessoas verem que é um caminho. Também estamos tentando parcerias com alguns lugares para divulgar, e a gente vai fazer divulgação em breve através dos ônibus. Não tem aqueles anúncios do ônibus. A gente vai colocar de uma maneira simples para a pessoa depois se aprofundar e ver se tem um perfil para ser uma família acolhedora. Alguém, de repente, conhece alguém que conhece alguém, por aí justamente. vai, né? E é um projeto interessante que você falou que tem um tempo aí, dura 6 meses, dura até 1 ano. E se essa família acolhedora quiser ficar com a criança? Não pode. Não pode. Porque senão vai começar a confundir, né? Então, elas têm essa regra. A família que é acolhedora, ela sabe que é temporária e ela não entra para adoção desta criança. Mas já aconteceu algum caso de querer adotar? Eu acho que no íntimo dessas famílias pode ter um carinho ali, mas são pessoas com muita consciência. Sim, eles são preparados antes, eles sabem da importância social daquela ação e de que aquele caráter temporário é para o bem da criança. Por conta da formação do caráter da criança, né? Sim. Ter uma família. É um momento... É sempre ruim para uma criança, isso estudos, enfim, os especialistas, você afastá-la do convívio familiar. Seja até uma criança... Vamos usar um exemplo duro. Eu vou usar um exemplo duro, mas aquela criança até que sofreu uma violência dentro de casa, ainda que ela precise ser afastada, o Estado afasta ela, não é bom ser afastado do convívio familiar. É importante para a formação. Então, aquele recém-nascido, sim, ele precisa de experiências ali, como estando em uma família, então a família acolhedora se predispõe a fazer isso, enquanto caminha um processo, uma tramitação para que a outra família adote e essa criança siga a vida legal. E já aconteceu algum caso da mãe desistir no meio do caminho, se arrepender? Da entrega legal? Eu já não, assim, eu vou ficar te devendo essa informação, porque aí é um processo que já vai mais do judiciário. Que aí já não tem mais a quando concretiza a entrega legal é que entra a família acolhedora para essa criança, né? Entendi. Mas assim, eu acredito que possa haver, porque às vezes a pessoa pensa em interromper a gravidez ou não quer ficar e vai se envolvendo, vai gerindo, né? Porque é todo um processo, acho que é possível. É tão legal você falar do desenvolvimento social que a gente está falando dos equipamentos que envolve ali. Você falou, a gente estava aqui, eu tenho uma pergunta aqui falando sobre geração de emprego para as pessoas que vivem em vulnerabilidade social, e eu queria que você falasse um pouco sobre o Nova Vida. Não, desse eu vou falar da CESUS. Sim, desse CESUS. Porque há uma preocupação no município e um desenvolvimento em qualificação. A gente fez Secretaria de Qualificação Profissional dando cursos, tem Secretaria de Trabalho e Renda fazendo a ponte entre a demanda e essa população qualificada. Só que entre as pessoas vulneráveis, a gente percebe que às vezes elas não estão preparadas para determinados postos de trabalho. E isso não foi a gente que inventou, isso é um programa a nível nacional que chamam ACESUAS, que é o acesso ao trabalho do usuário do SUAS, que nós estamos voltando a implementar ele na cidade. A gente está em conversas com a Secretaria de Trabalho e Renda para entender dentro do nosso perfil de atendimento quais são as vagas que são disponíveis no mercado para ofertar alguma coisa que case, porque também não é interessante que a gente forneça um determinado curso que não vai ter uma determinada qualificação que não vai ter empregabilidade. É legal que a gente alimente um mercado que está pedindo aquele profissional. E para a gente é bom que o ideal é sair da vulnerabilidade, que esse indivíduo tenha uma renda, um trabalho, e aí ele siga o seu caminho. Poxa, que legal. Fala do Nova Vida. Fala. O programa Nova Vida já é um programa que envolve... ele é histórico aqui em Macaé, ele já tem bastante tempo. Ele é um programa que faz um processo seletivo, absorve jovens que dão idade de 14 até 17 anos, e esses jovens ajudam no poder público em geral. Eles estão nas secretarias do município, auxiliando, eles trabalham 4 horas por dia, precisam estar matriculados na escola, não podem perder de ano, tem que estar tem um teto de renda familiar, e ali eles dão um suporte dentro
do escopo de atividades dele nas secretarias, e para isso eles recebem uma contrapartida financeira. E o bonito do Nova Vida é que eu sou servidor de carreira, sou servidor há 15 anos no município, e vários colegas servidores já passaram pelo Nova Vida. Então são pessoas que entraram no Nova Vida, começaram a conviver ali numa secretaria, sabendo como uma prefeitura funciona, se interessaram, às vezes fizeram uma faculdade ou prestaram um concurso, fizeram a faculdade, prestaram um concurso, entraram, e hoje são colegas servidores que hoje tem Nova Vida do seu setor para ajudar no trabalho. E o Nova Vida transforma. Porque quando eu cheguei em Macaé, eu entrei no Nova Vida, eu trabalhei no HPM. Que legal, não sabia não. Muito legal. Vida é diferente do Jovem Aprendiz? Sim, o Jovem Aprendiz já é um programa se não me engano, do Novo Viva Rio, mais voltado com o Estado. Com o Estado. Jovem Aprendiz. Você foi Jovem Aprendiz? Quando eu cheguei em E não foi Macaé. bom também? Hã? Foi bom para você também? Foi ótimo. Foi onde que... Mas como ele falou, o Nova Vida, ele te dá uma... Quem chegou em Macaé, ou é de Macaé, que participou, é muito legal, que te dá uma visão diferente. Pô, quero fazer aquilo ali, vou tentar um E você fluxo. também não é daqui. Eu não sou daqui, então eu vim, quando cheguei em Macaé, me convidaram. O jovem periférico, assim, não generalizando, mas às vezes ele precisa de opção. Ele precisa de saber de oportunidade. oportunidade. E ele enxergar que o caminhos, mundo é diferente. né? Vamos imaginar, ele trabalha lá no desenvolvimento social com a gente. Tem até, vou mandar um abraço para dois específicos, Eduardo e Ana, que trabalham ali no gabinete direto comigo, os dois, que são do Nova Vida. Uma hora eles conversam com o nosso jurídico. E falam, poxa, legal, uma carreira de advogado, pode trabalhar aqui também, ajudar. Outra hora está com assistente social. Outra hora ela viu um administrativo, conhece uma psicóloga. Ele fala, poxa, que bacana, são profissões, o que será que eu me adequo? Isso tem mercado? E às vezes falando com a gente, fala, por que você não faz tal coisa? Tem todo uma pinta, um jeito. Então, é algo saudável. Além também de levar um recurso para ajudar na sua casa, né? Sim, e o legal que é o que você falou, a gente fica transitando dentro da secretaria ou do setor que a gente está trabalhando, e eu ficava muito na área de comunicação do hospital. Era muito legal, eu via como funcionava. Foi ali, né? Via como funcionava, gostei disso aí, interessante. E achei muito legal. Esse depoimento seu é melhor do que eu falar 20 minutos no Nova Vida. Por isso que eu quis né? dizer parte Muito do Nova legal, Vida. muito Quando eu bom. cheguei em Macaé, eu falei assim, poxa, eu achava que era como o que você participou, eu achava que era Jovem Aprendiz. Depois o pessoal falou, não, é da prefeitura. Eu quero. E entrei. A gente tem outras iniciativas legais também, não são no desenvolvimento, mas é bom lembrar. Guarda Mirim, também tem muito servidor que foi Guarda Mirim. E tem o dos idosos, que é a Guarda Sênior. Que também é muito bonitinho de ver, né? A gente vê que aqueles senhorzinhos estão nas repartições ali, ajudando, dando uma orientação. Eu falei, vai, mãe, vai. É legal. Ela não quis. Daniel, a gente sabe que tem vários aparelhos aí que dá suporte financeiro ou algum valor para essa pasta, por exemplo, como a gente está falando aqui do Nova Vida. Como que funciona a fiscalização do desenvolvimento social nessa questão? Poxa, a pessoa concluiu, ou se existe um período para ela estar ali, ou essa pessoa que está precisando de um suporte por conta de emprego que ele não teve, e aí ele conseguiu um emprego. Como que funciona o controle da secretaria nesse processo? Tá, o que a gente tem lá, e por gerir recurso público, isso a gente tem que ser bastante rigoroso. O Nova Vida, ele vai acompanhando esse jovem durante esse trajeto todo. Até um abraço para o coordenador Douglas, faz um trabalho na secretaria há bastante tempo. Então, esse jovem entra, periodicamente ele recebe a frequência dele na escola, as notas, se ele está indo bem, ele tem encontro com o psicólogo, todo mês tem um encontro onde tem uma palestra, existem palestras interessantes de como você se portar numa entrevista de emprego, já preparando ele para aquela saída. E se ele não cumpre os requisitos, ele pode ser suspenso do programa Nova Vida e passa a não receber. Assim como isso tem o programa do aluguel social, que é em questão de vulnerabilidade, de acordo com o que a lei regulamenta, as pessoas podem ter acesso ao aluguel social, ao benefício eventual de alimentação, enfim, todos eles, mas tem critérios estipulados por lei para que haja a concessão disso. Né? Fala sobre o aluguel social. Acho interessante, você pode comentar mais pra gente, por favor? Posso sim. O aluguel social, a pessoa em vulnerabilidade também e sem condições de se manter, de ter mínimo uma moradia, ela pode procurar o CRAS e os CREAs, que se ela cumprir os requisitos, e também
tem que ter, além da vulnerabilidade, pode ser uma questão de desemprego no momento e pode ter acesso a esse benefício e é acompanhado, tem um tempo limite para que depois ela se desligue. Mas é um valor que é pago para que ela possa ter moradia. E aí ela tem que comprovar que alocou um imóvel, aí ela passa a receber aquele valor. Depois tem um acompanhamento. É necessário que tenha. Aqui a gente tem 2 instrumentos, aluguel social e aluguel emergencial. Já o aluguel emergencial é pela Secretaria de Habitação, já em outros casos. Que funciona de outra maneira. De outra maneira. Aí, de repente, você conversa com o secretário de Habitação, pessoa excelente. Nossa pauta aqui também. para convidar. Gente boa demais. Aproveita. Chama ela. É tão interessante falar essa parte que a gente fica curioso saber, que eu creio que as pessoas que estão nos assistindo também, né, devem estar falando, poxa, eu não sabia que lá funcionava dessa maneira. Ainda falando sobre esse processo de pessoas que vivem em situação de rua, a gente vê que na área central de Macaé, principalmente na área central, tem muito morador de rua. Qual é a ação e o que a pasta pensa em fazer em relação a isso? Ou se você já tem um plano sobre isso e o que você pode falar pra gente sobre essa questão? Tá. Assim como a desigualdade, a população em situação de rua vem atingindo as cidades de tamanho médio, grande no Brasil todo. É natural que haja uma concentração dessas pessoas no centro da cidade, porque é onde tem comércio, banco, enfim, elas costumam fixar-se nessas cidades na região central. E em Macaé não é diferente, é isso que a gente vem percebendo. A Secretaria de Desenvolvimento Social também tem um serviço que chama abordagem social, que nós vamos até o local onde essa pessoa está, tem uma série de perguntas que é feita até para elaborar um censo, um diagnóstico ali da pessoa, de como ela está naquela situação e orientação dos equipamentos que ela deve procurar. O equipamento específico para a população em situação de rua é o Centro POP, que hoje ele fica localizado perto ali do Terminal Central, na lateral do Terminal Central. No Centro POP, esse indivíduo, ele pode acessar uma segunda via de documento, ele tem um atendimento da assistente social, de repente ele está numa situação de querer voltar para a casa dele, a gente faz um contato entre equipamentos, o Centro POP entra em contato com o CRAS da região dele para tentar acessar a família. Isso tudo através do Centro POP. E lá ele também tem café da manhã, alimentação, ele pode ir lá tomar banho, lavar a roupa dele. Isso tudo Macaé oferta. É importante que as pessoas saibam. A população em situação de rua, esse indivíduo, ele tem o direito de estar na rua. A gente não pode impedir de estar, mas a gente pode prover para ele a dignidade, que é um lugar para ele se banhar, como eu citei, uma alimentação, um cuidado. A Secretaria de Saúde também tem um consultório na rua, outras ações que são feitas. Por mais que ele esteja ali, a gente tenta não deixá-lo desamparado, né? Porque é um ser humano e merece todo cuidado. Sem aproveitar. Curiosidade, mas Não sei se eu queria falar sobre... Não é? Ele chama a gente para perguntar, ele convida, isso é legal. É só para pegar esse gancho, assim. Tem alguns moradores que vocês vão lá para ter para ajudar, enfim, eles não aceitam, eles não querem. Na hora que vocês vão dar o suporte, eles falam, tem sim. A gente faz abordagem, pede para encaminhar para o Centro POP, eles falam, às vezes fala que vai, mas não vai. É porque a situação de rua, ela é muito, muito delicada, né? O que levou a pessoa a estar naquela situação? Porque, às vezes, alguns poderiam até ter uma questão financeira melhor, até uma qualificação, mas estão ali em situação de rua, é delicado. E nessa complexidade toda que envolve cada indivíduo, tem questões que, às vezes, a gente não acessa só de olhar. Então, acontece, isso acontece, infelizmente. Aí falando de ainda preparo e equipe, você fala dessas ações de tratar com essas pessoas, tanto em situação de rua, quanto em vulnerabilidade social. Como é o preparo da sua equipe, Daniel? Então, nós temos quem gere isso dentro do desenvolvimento social são os assistentes sociais. Eles são as grandes estrelas, assim. É o profissional de referência no desenvolvimento. A gente tem um corpo técnico em Macaé muito capacitado, a maioria deles são, se não a totalidade, são concursados, servidores de carreira. A gente está tentando desenvolver um programa de qualificação mais recorrente, mas, assim, tecnicamente são pessoas muito habilitadas para estar ali. O que a gente
às vezes faz um remanejamento por perfil. Porque a gente tem muito equipamento, como eu citei aqui. Então, às vezes, aquele assistente social, ele tem uma predisposição, uma aptidão maior com o jovem adolescente. Aí, quem sabe ele não funciona no SEMAIA. Outro é muito... tem esse contato com a população em situação de rua. Ele pode ir para esse equipamento. E vai de acordo com os perfis. Nem sempre dá para agradar também, colocar as pessoas na onde elas desejam, mas a gente tenta. Vamos falar sobre as pessoas com deficiência? Boa, também é lá da secretaria, bem lembrado. Eu sei. Fala pra gente, quais são as ações que estão sendo tomadas, estão sendo feitas para poder deixar a cidade mais acessível? Isso. A Secretaria de Desenvolvimento, a gente tem a coordenadora Carol, que ela é a responsável pela essa pauta de pessoas com deficiência. Lá a gente tem a emissão da carteirinha CIPTEA, que é a carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista, que é uma carteirinha que serve para essa pessoa apresentar em algumas situações que ela precisa demonstrar que ela tem um determinado grau de autismo, de acordo com os CIDs, enfim. Mas o trato com o PCD vai muito além disso, né? A gente está ainda... Tem muita coisa ainda para fazer nessa pauta, não é uma pauta que está super desenvolvida na Secretaria de Desenvolvimento, e a gente tem que ser realista nisso, mas a gente está começando a pensar em alguns projetos, inclusive para o futuro a gente quer ter um que ajude na acessibilidade de dar transporte às pessoas em vulnerabilidade e que são PCDs, porque às vezes eles moram num lugar difícil e não tem uma facilidade para locomoção, e às vezes tem uma consulta, a gente tentar fazer esse link, porque PCD tem muitos desafios. Agora imagina você em vulnerabilidade social ainda PCD. Então, o que a Secretaria puder fazer para apoiar é importante. E como que as pessoas vão até você? Vocês têm rede social, telefone, para as pessoas... Ter acesso nesse sentido da carteirinha que é importante. Como que faz para ter esse acesso? A emissão da carteirinha funciona lá no Hotel de Deus, que é onde fica sediada a nossa secretaria. A parte administrativa toda fica na secretaria, que é ali perto do Açaí, do hipermercado Açaí, perto do Trevo das Bandeiras. Lá a pessoa vai ter o atendimento, tem a documentação que ela precisa levar junto com o laudo médico, e a gente produz a carteira, depois ela volta para pegar. E quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, a secretaria está de portas abertas. Como eu falei de muitos serviços, vários desses aí são em lugares diferentes. Tem os CRAs, os CREAs, os SEMAIAs, eles são, por natureza, mais reservados, até para preservar as pessoas que estão lá. A gente tem um ILPI, que funciona no Hotel de Deus também, que é onde ficam os nossos idosos, mas também tem parceria com a Casa do Idoso, com Recanto, para ofertar vagas também, e é interessante falar, se vocês me permitirem, as pessoas pensam, como é que eu faço para, às vezes eu tenho um idoso que precisa ir para uma instituição, como é que eu faço? O caminho correto é ele ir no CREAS dele, essa pessoa procurar essa família para relatar o caso, passa pelo assistente social. A gente tem uma regulação, que é uma maneira de permitir que essa vaga seja transparente e haja critérios para dizer quem vai para essa vaga é seu Pedro, não é seu João no momento, entendeu? Então esse é o caminho correto. Você falou dos equipamentos, é interessante para idoso, para jovem. Existe algum equipamento para as mulheres que sofrem violência também dentro da secretaria? Não, nessa secretaria não, porque a gente tem a Secretaria das Mulheres, que é mais específica para o tema. Nós temos parceria de algumas coisas com a secretaria. Então existe uma parceria para essas mulheres? Sim, a secretária Kellen, ela é muito atuante nisso tudo, a gente dialoga, mas aí é especificamente com essa pasta, entendeu? As vítimas de violência. Nos bastidores a gente falou sobre inverno, mudando um pouco de assunto. Você queria falar sobre um projeto? Sim, Eu ia perguntar. Ele pegou na sua frente. No mês de junho, ainda não tem a data definida, mas é o mês que inicia o período mais frio. A gente vai abrir o nosso abrigo de inverno, que é onde a população em situação de rua tem um horário para chegar e pode dormir ali, tem o jantar dela, um local para ela tomar banho, para ela ficar protegida até no outro dia de manhã. O abrigo ele vem funcionando há alguns anos e em breve a gente vai estar ofertando novamente para a população.
Então, esse aí, para quando? Junho? Junho. Deve ser O frio já meado de junho ali. já chegou. O frio já chegou. E esse ano ele vem com tudo, hein? Né? E eventualmente, quando tem alguma situação que necessite, a gente também é preparado para o abrigo emergencial. Sim. Mas aí é outra história, depende muito do contexto. O abrigo de inverno que é recorrente, né? Ai, perfeito. Falei a dessa, no vou final, beber água. pode beber água, não. A gente tá quase chegando no final e é tão interessante de saber. Era só 3 horas. E o legal é que Pedi pra ele voltar. vai ter que voltar para trazer novidade. E o legal é que é bom a gente conhecer o Daniel e saber que, além de ele fazer tudo isso, ele é pai, gosta de assistir um bom filme, não é? Vascaíno. Não. Não. aí No Rio, né? No Rio, porque ele Não. nasceu Não, em São no Rio ele é Paulo. No Rio ele é vascaíno, ele é flamenguista aqui no Rio. Eu sou corintiano, graças a Deus. Assim, eu vim pequenininho e já vim torcendo pro Corinthians. Sou pai da Helena e da Beatriz, que são minhas princesinhas. Então, uma tem 3 e outra 6 anos. É verdade, tudo que você falou passaram muito bem. E eu gosto muito de seriado, Game of Thrones, enfim, filme eu gosto, A Roda do Tempo, coisa meio fantasia. Me lembra da época que eu jogava RPG, então eu gosto, sou meio nerdolazinho assim, então eu gosto dessas coisas. Poxa, tem que voltar. Tem que voltar. Seria legal você também trazer alguém que trabalha lá na secretaria com você pra gente poder... Ou Boa esses ideia. aparelhos pra gente conhecer mais também. Boa ideia. A gente tá preparando algumas coisas, porque por mais que seja 5 meses, a gente já passou dos 100 dias, tem ainda muita coisa a desenvolver. Então, assim que tiver uma novidade interessante que a gente puder acessar a população, se vocês permitirem esse espaço, é sempre bom para a gente vir divulgar. Eu volto com o maior prazer. Vai entrar na nossa lista de secretário que gosta de conversar com a gente. trago algum técnico lá da secretaria. Para mim é um prazer, vocês são a simpatia, cara. Tá doido, bom demais. Que bom que você gostou. Bom ter você aqui, Daniel. Tá quase chegando no final já no nosso programa. O diretor tá aqui falando, tá acabando o tempo. Daniel, para fechar, fala pra gente um projeto pro futuro que tá vindo aí, que você pode contar pra gente. Olha, vamos desenvolver isso lá na secretaria em breve. Você falou vários, mas um que você possa reforçar pra gente aqui para fechar. Tá. Que eu vou um pouco na contramão, assim. Não vou dizer, não é novo, mas é muito importante. Que eu acho que a gente precisa estruturar melhor esses equipamentos todos, né? Quando a gente fala em CRAs, em CREAs, as equipes hoje elas precisam de mais gente, precisa ter mais serviço de convivência, que é algo muito bonito, porque o serviço de convivência ele é algo que é ofertado dentro da comunidade para a pessoa ali ver o CRAs como um lugar onde ela vai crescer como indivíduo, seja numa roda de conversa entre mulheres, uma atividade com criança, uma economia, dicas de economia, dicas de empreendedorismo ali para eles, discussão sobre os diversos problemas que podem ter. Então, o que a gente quer é fazer com que esses equipamentos funcionem plenamente, que eles funcionem de maneira melhor. Eu acho que se a gente avançar nesse ponto, por mais que seja, às vezes, muito legal a gente trazer inauguramos isso, mas se isso que a gente já tem funcionar redondinho, acho que é um legado importante, assim, a gente vai estar entregando algo para a população muito importante. E eu esqueci de citar 2 coisas que ainda fazem parte da Secretaria de Desenvolvimento, todo mundo conhece, mas não sabe que é de lá. Um que são os conselhos tutelares, que tem ligação direta com a Secretaria de Desenvolvimento, também com o gabinete do prefeito. Os conselheiros tutelares são eleitos através de votação, mas o conselho tutelar está ligado à Secretaria de Desenvolvimento. E o restaurante popular, que foi estendido, que hoje atende aos finais de semana ali também na Aroeira, funciona de segunda a segunda, dando uma refeição de qualidade. A gente fez uma reforma lá, está quase finalizando essa reforma, e para dar mais dignidade, um ambiente melhor, as pessoas ali no entorno se alimentam e é muito importante essa segurança alimentar, saber que tem um lugar ali que ela vai ser nutrida com o que precisa,
é uma entrega importante do governo. O Elbert, que teve a sensibilidade também de estender isso aos finais de semana, porque no sábado e domingo também bate aquela fome, né? A gente come todo dia. Então, já tem mais um motivo para você voltar, para falar mais sobre isso. Novidades pra gente. Exatamente. Bom prazer. Você, chefe. Aham. Você que fecha. Muito obrigada, tá? Volte sempre. E a parte 2 está confirmada aqui. Você olha para a câmera ali. Fazer novidades pode pra falar câmera. que vai voltar, porque tem que deixar Tem que voltar, tem que ser A registrado. parte 2 está confirmada e eu trarei convidados. Boa. Tá vendo? Eu gosto disso. Registrado, Boa. porque a gente vai cobrar. Tá bom, fechado. Muito Então, isso é obrigada, isso. tá? Obrigado a vocês. Obrigado, Ed. Foi, e esse foi o Câmara Cast, gente. Muito obrigado por nos acompanhar até agora. Qualquer dúvida, vai lá nas redes sociais, envie perguntas, porque o Daniel vai voltar, tá? Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.